Olá, hoje vamos conhecer o módulo de impacto do SciFo, que é o módulo que permite monitorar o impacto social e econômico da pesquisa. O módulo de impacto é um módulo novo da ferramenta e ele precisa ser assinado pelas instituições para que elas possam poder ter acesso a essa informação. Uma vez assinado, o módulo estará disponível na ferramenta SciFo, assim como os outros módulos. Eu vou clicar então aqui no módulo de impacto para que possamos revisar as informações que ele me traz. Primeiramente, eu seleciono o módulo de impacto e depois eu vou selecionar uma instituição para a qual eu queira fazer a minha análise. Nesse caso, eu já havia selecionado a Federal do Rio de Janeiro e agora podemos revisar as informações que a ferramenta nos traz. O primeiro dado se refere a número de publicações que foram citadas em algum documento de política pública. A Elsevier consegue fazer um monitoramento dos documentos de políticas públicas e, através de uma busca pelo DOI, identificar quais publicações foram mencionadas em algum documento de política pública. E aqui eu tenho essa lista de publicações. Foram mais de 4.000 documentos mencionados, utilizados em algum documento de política pública, no período de 96 a 23. Aqui embaixo eu poderia revisar quais foram essas publicações. E aqui eu tenho o nome do artigo, os autores, a revista e também o que a gente chama de Citing Policy Documents, ou citações em documentos de políticas públicas. Então, esse primeiro artigo foi citado em mais de 213 documentos de políticas públicas. O segundo artigo em 157 documentos. O terceiro artigo em 147 documentos e assim por diante. Podemos revisar aqui também quais foram os autores que têm o maior número de publicações citadas em algum documento de política pública. Eu posso também exportar essas informações para o Excel para fazer algumas outras análises. Muito bem, essa é uma primeira informação que a ferramenta me entrega. O segundo dado me traz a lista de documentos de políticas públicas que estão citando os nossos trabalhos. Então, nesse caso, são mais de 8.000 documentos de políticas públicas que citaram mais de 4.000 artigos da universidade. E eu posso revisar aqui quais são esses documentos. Então, aqui ele vai abrir uma caixinha onde eu consigo ver o nome do documento, qual é a instituição. Então, por exemplo, esse reporte do IPCC, das Nações Unidas, ele mencionou 15 documentos, 15 artigos da UFRJ. Esse relatório de baixo também mencionou 15 artigos da UFRJ, esse relatório mencionou 67 artigos da instituição e assim por diante. Então, aqui eu posso conhecer quais são os documentos de políticas públicas e as instituições que estão utilizando o trabalho, a pesquisa da minha instituição. Aqui eu tenho o que nós chamamos de policy bodies, ou seja, as diferentes instituições que estão utilizando e mencionando o nosso trabalho. Então, nós temos a Organização Mundial da Saúde, nós fazemos o monitoramento de guidelines no PubMed, temos instituições brasileiras, como, por exemplo, o IPEA, a OECD, temos o governo do Brasil. Então, são várias instituições governamentais, intergovernamentais e internacionais que estão utilizando a pesquisa da minha instituição para criarem relatórios e documentos de políticas públicas. Então, esse acaba sendo um forte indicador de impacto social da pesquisa. Nós podemos também chegar no detalhe dos documentos para entender quais foram as citações que foram feitas. Então, se eu clico aqui em Cite Policy Documents, eu consigo revisar cada um dos documentos e dentro do documento eu consigo ver qual foram as publicações citadas. Então, por exemplo, nesse relatório do IPCC, essas 15 publicações da UFRJ foram citadas nesse relatório. Então, eu consigo fazer esse monitoramento de qual pesquisa está sendo mencionada em qual documento de política pública, que é uma informação bastante poderosa para a defesa de recursos para pesquisa ultimamente. Além da informação relacionada ao impacto social, nós temos também a informação relacionada ao impacto econômico, que seja menções em patentes. Então, eu vou clicar aqui na parte de patentes e agora eu vou conseguir revisar os artigos que foram mencionados em alguma patente. Então, aqui nós temos mais de 4.000 artigos da UFRJ que foram mencionados em alguma patente e eu poderia revisar aqui a lista de publicações. Esse primeiro artigo foi citado em mais de 370 patentes. O segundo artigo, em 325 patentes, e assim por diante. Então, aqui nós podemos ver também quais são os artigos que estão sendo mencionados em patente.
Patentes. E a segunda informação se refere, então, às patentes que estão mencionando estes artigos. São mais de 12 mil patentes que eu poderia revisar também na tabelinha, qual é a patente, quais são os inventores ou os donos da patente, em qual escritório elas foram patenteadas, foram guardadas, né? E se eu clicar aqui em View Patent, ele me leva para a página da patente, onde eu posso revisar mais detalhes sobre a patente. Todas essas informações, tanto quanto do impacto econômico como social, sempre podem ser adicionadas ao meu relatório ou eu posso exportar esses dados para fazer outras análises. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Espero encontrá-los no próximo treinamento. Muito obrigada.